As profecias cumpridas no nascimento de Jesus. Vindo, porém, à plenitude do tempo, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O nascimento de Jesus marcou a história do mundo e mudou o rumo da humanidade. Naquele glorioso dia, todos os homens recebiam aquele por meio de quem seus pecados seriam perdoados e suas transgressões apagadas. O dia 25 de dezembro pode não ser a data do nascimento de Jesus. Mas já que o mundo todo para nessa época e se lembra que, de maneira milagrosa e graciosa, Deus nos enviou seu Filho, hoje nos lembraremos disso também. As Escrituras contêm centenas de profecias sobre a vinda do Messias, e naquele único dia, muitas delas se cumpriram. Jesus foi descendente de Abraão, cumprindo uma das profecias mais antigas acerca do Messias. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa bênção é a salvação em Jesus. Jesus veio da linhagem de Davi. Cerca de 700 anos antes, Isaías profetizou: um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. Jeremias, que viveu no mesmo período, também profetizou: dias virão em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria. Todas essas profecias guiavam o olhar do povo. Não deveriam apenas procurar pelo Messias entre um dos descendentes de Abraão, mas um que descendesse também de Davi. As genealogias presentes nos livros de Mateus e Lucas nos provam que isso se cumpriu. Mas essas não são as únicas profecias messiânicas, é claro. Jesus foi um homem descendente da mulher. A primeira profecia presente em toda a Bíblia se encontra em Gênesis 3. As palavras do próprio Deus à serpente foram: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça. Deus estava falando sobre o Redentor Jesus, que deveria ser homem para substituir o pecador e pagar pelo seu pecado. Jesus nasceu de uma virgem. Foi também o profeta Isaías quem profetizou: o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. A jovem escolhida foi Maria, virgem e prometida a José. Maria recebeu a notícia de que era a escolhida de Deus para trazer o Messias ao mundo. Por estar grávida antes de se casar, Maria corria o risco de ser rejeitada por sua família, amigos e sociedade. Até mesmo José teria respaldo na lei para abandonar seu compromisso com ela. Apesar de ter pensado nisso, ele desiste da ideia de deixá-la após ser alertado em sonho de que o filho que ela esperava havia sido gerado pelo Espírito. Não podemos nos esquecer de que não apenas Maria, mas também José havia sido escolhido por Deus para ser o pai terreno e legal, embora não natural, de Jesus. José, o homem escolhido, era temente a Deus e obedeceu prontamente sempre que foi direcionado a algo pelo Senhor. Jesus nasceu em Belém. Essa profecia era muito conhecida e indiscutível entre os judeus. Foi Miqueias quem profetizou: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Mas como seria possível que Jesus nascesse em Belém se José e Maria moravam em Nazaré?
Naqueles dias, um decreto foi publicado para o recenseamento do império. Por descender de Davi, José precisou ir até Belém. Foi uma viagem de aproximadamente 113 quilômetros. Mas o decreto romano fez com que Jesus nascesse exatamente onde Deus havia determinado. É Deus quem está no controle de todas as coisas, mesmo quando parece que não. Maria e José ainda estavam em Belém quando receberam a visita dos magos. Alguns acreditam que Jesus já tinha entre 1 e 2 anos quando isso aconteceu. Já outros pensam que ele tinha até 40 dias de vida, o tempo da purificação que permaneceram em Belém. De qualquer forma, a visita não foi na estrebaria, nem mesmo no dia do nascimento. Não sabemos muito sobre esses homens, de onde vieram, nem quantos eram. Temos a ideia de 3 magos devido aos 3 presentes que trouxeram, mas a Bíblia nunca menciona um número para eles. Os presentes trazidos podem ser vistos como símbolos da identidade de Cristo. O ouro é um típico presente para a realeza. O incenso, um presente para uma divindade, e a mirra, uma especiaria usada a ungir um corpo para o sepultamento, já nos lembrando do sacrifício de Cristo. Alarmado com a notícia trazida pelos magos de que Jesus, o rei dos judeus, havia nascido, Herodes lança um decreto de que todo bebê do sexo masculino até os 2 anos de idade fosse morto. E assim, outras profecias se cumpriram. Jesus foi livrado enquanto criança, mas muitas mães choraram por seus filhos, como fora declarado por Jeremias. Avisado em sonho, José toma Maria e foge para o Egito. E nisso, há um interessante paralelo entre Jesus e o povo de Israel. Israel foi para o Egito quando ainda era uma nação jovem e saiu de lá no tempo certo, como Jesus. Assim se cumpriu a profecia de Oséias: do Egito chamei o meu filho. Jesus rompeu com a imagem messiânica convencional do judaísmo. Ao invés de vir como o Messias glorificado, ele veio como o Messias servo. Seu nascimento humilde e silencioso destituiu as expectativas de seu tempo e certamente do nosso tempo também. A imagem de Jesus na manjedoura é a cena mais lembrada nessa época do ano e é um belo tema de Natal, mas não podemos o deixar ali. Nosso Jesus é Rei, Ele é Emanuel, Deus conosco, Deus que andou entre nós. Ele é o Salvador do mundo que entregou sua vida em amor, justiça e graça. Nesse Natal, lembre-se de que Jesus veio humilde, destituído de toda a sua glória, em uma manjedoura na pequena cidade de Belém. Mas lembre-se também que seu nascimento mudou a história do mundo e sua vinda mudou nosso destino eterno. Feliz Natal e que Jesus seja, hoje e em todos os dias, o centro de nossas vidas.